Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre o sistema carcerário brasileiro. O Brasil ocupa o 4º lugar em população carcerária do mundo, com aproximadamente 650 mil presos. Os dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apontam que a superlotação no sistema prisional é um dos grandes problemas, impedindo que possa existir qualquer tipo de ressocialização e atendimento aos apenados, o que faz surgir constantes rebeliões e violações à dignidade da pessoa humana. Para defender os direitos humanos fundamentais, hace falta coragem e determinação. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a doutora Cristina Paiva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas, e o padre Antônio Sérgio Andrade Pires, da Diocese de Eunápolis e coordenador estadual da Pastoral Carcerária da Bahia. Primeiramente, pegar aqui o cumprimento com a doutora Cristina. Doutora, bom tê-la com a gente. Olá, Alex. Olá, Padre Antônio. Eu fico muito feliz com o convite de poder participar aqui hoje do programa. Padre, seja bem-vindo ao Ponto 3. Muito obrigado, Alex e doutora. É um prazer estar junto com vocês, partilhar esse momento pela voz daqueles que não têm voz. Muito obrigado pelo convite. E é um assunto que a gente vai destacar a partir de agora aqui no programa, então, e eu já começo fazendo a seguinte pergunta para você, doutora Cristina. Como é que a senhora avalia o atual cenário do sistema carcerário brasileiro? Eu acho que a palavra que pode definir é precariedade. E é uma precariedade que a gente já vem enfrentando há muitos anos. Eu atuo há cerca de 18 anos, especificamente na esfera criminal, e com os mais pobres, e o que a gente vê é uma necessidade mesmo de enfrentar o problema e trazer dignidade às pessoas que estão presas, especialmente porque a grande maioria, o que as pessoas não conseguem entender ainda, é que as pessoas que estão encarceradas não praticaram crimes que envolvem violência nem grave ameaça, e aí acabam sendo muito estigmatizados. Certo. E assim, padre, dentro desse assunto, queria saber até do aspecto da fé, da dignidade humana, como é que o senhor, assim, pela igreja, tem percebido esse atual momento do sistema carcerário aqui no Brasil? Sem dúvida alguma, a igreja se preocupa, pois temos um número muito alto. Além dessas estatísticas, nós estamos todas as semanas, em todo o Brasil, com mais de 3.000 agentes da Pastoral Carcerária Nacional atuando nas diversas realidades, né? Então, a gente vive constantemente o descumprimento destas leis que nós temos desde 1882, sendo violadas ou sendo sonegadas aos que de fato precisam, suas famílias, principalmente os atingidos pelo cárcere. Hoje nós temos os que conseguem sair e retomar a sociedade, um número muito pequeno, pois o próprio sistema, ele desumaniza e descredibiliza o ser humano. E a igreja olha com muita caridade
a esses irmãos e irmãs privadas de liberdade que, por um tempo, precisam passar pelo sistema, mas que o sistema não ajuda na justiça restaurativa, mas sim numa justiça punitiva. Padre, aí eu continuo aqui conversando com o senhor, porque como é que a pastoral carcerária ela tem trabalhado dentro dos presídios, dentro desses ambientes em que essas pessoas estão? Como é que a igreja ela tem trabalhado no aspecto geral? Claro que o senhor está numa determinada região e isso varia de um lugar para o outro, mas como é que a igreja tem trabalhado? A igreja, Alex, ela busca sempre levar uma opção, e a opção é Jesus Cristo. Um modelo para nós, como cristãos, católicos, que busca nessa pessoa um modelo de ser e conviver com os iguais. Por isso que a igreja está constantemente presente junto a esses nossos irmãos e irmãs privados de liberdade. Todos os dias, em algum lugar do país, uma pequena equipe, pequeno número de pessoas estão presentes no cárcere, visitando esses irmãos e irmãs privados de liberdade, acompanhando também a atuação de suas famílias que sofrem também, que são atingidos pelo cárcere. E a igreja olha com preocupação porque as leis que são criadas ultimamente estão cada vez mais sendo violados seus direitos e sua dignidade de pessoa humana e de cristã. Então a igreja olha com preocupação, como todas as pastorais sociais da igreja, esta é uma que olha com preocupação para essas pessoas que são privadas de liberdade e privadas de sua dignidade. Certo. Doutora Cristina, e o padre ele tocou num assunto muito importante, porque penso que levar a palavra, a igreja chegar até essas pessoas encarceradas, eles, de certa forma, estão sendo ressocializados também, né, desse aspecto de ponto de vista da fé, da dignidade humana. Mas eu queria saber da senhora o seguinte, pelo que a senhora estuda, pelo que tem percebido, o Brasil com mais de 650 mil presos, é a quarta maior população, assim, se a gente levar em conta a quantidade de presos no mundo. Até que ponto isso preocupa e o que tem sido feito para mudar isso? Eu, particularmente, não consigo ver muita coisa por parte do Estado sendo feita alguma coisa. Eu vejo os trabalhos da pastoral carcerária, muitas vezes é o que traz um pouco de esperança para as pessoas que estão encarceradas. A gente vê que existem as regras que os presos têm que seguir lá dentro, inclusive questões de faltas, mas o Estado não cumpre com as regras que são determinadas na Lei de Execução Penal, que dando as questões de dignidade mínima. Pela Comissão de Direitos Humanos, a gente recebe inúmeras denúncias, e inclusive eu tenho participado também de reuniões com comissões de outros estados. Aqui eu faço parte de Minas Gerais, mas a gente tem de vários outros estados, que são, muitas vezes, a pena ultrapassa a pessoa do condenado. A gente vê filas enormes dos familiares, debaixo de sol, de chuva, sem informações, sendo maltratados. A gente vê pessoas, muitas vezes senhoras, que têm dificuldade de entender até mesmo as normas, as regras. A gente tem a questão da alimentação. Eu recebo muitas denúncias de alimentação azeda, além da própria questão da superlotação. E uma das coisas que eu acho que seria muito interessante, que aqui em Minas Gerais que foram criadas, são as APACs. E isso seria um dos pontos de partida, talvez agora, assim, pelo menos inicialmente, para que a gente busque o cumprimento da pena de forma digna. A APAC, ela é cuidada pelos próprios presos, são eles quem abrem para a gente a porta quando a gente chega, para entrar, para fazer atendimentos, e tem também o trabalho de ressocialização com a participação das famílias. Então, solução existe. O que a gente precisa é que o poder público entenda isso e também trabalhe para que tragam essas soluções. Doutora, mas aí eu vou até ser incisivo, assim, nesse ponto com a senhora, para saber o seguinte: quais seriam as medidas urgentes que poderiam ser tomadas para mudar esse atual cenário do Brasil? A senhora tem, assim, algum ponto a ser colocado, algo que poderia ser feito a partir de hoje para já mudar isso? O primeiro passo, o judiciário também tem que entender o seu papel. Tem muitas pessoas que estão encarceradas e que não praticaram crimes
que envolvem violência e grave ameaça. Poderiam estar cumprindo a pena ou pelo menos aguardando o processo em liberdade. Eu vou te dar um exemplo de pessoas que muitas vezes é decretada prisão preventiva, ela responde ao processo todo presa, mas no momento que vem a sentença, é uma prestação de serviço. E aí é justo que essa pessoa esteja encarcerada e sofrendo toda essa violência do cárcere, a gente já tendo essa previsão de que seria solta no momento de uma sentença, a gente enfrenta com isso a superlotação. Esse seria o primeiro ponto, e o próprio judiciário entender que ele também tem essa responsabilidade. E a partir desse segundo momento, verificar as possibilidades de uma tornozeleira, e aí também a questão de investimento na própria educação das pessoas, né, que é o que a gente vê também em longo prazo, mas é um longo prazo, como o padre Antônio falou, a gente está enfrentando esse problema desde 1800. Então, já seria um longo prazo que poderia ter sido enfrentado lá atrás, mas ele nunca é enfrentado. Sim, o Padre Antônio, e a doutora ela até tinha falado mais cedo também da importância da igreja nessa reintegração de uma pessoa que está presa, né, novamente para a sociedade, nessa ressocialização. O senhor também chegou a abordar alguns pontos que são trabalhados, mas eu queria saber do senhor especificamente, porque quem está em casa certamente está se perguntando nesse momento. Quando a pastoral ela chega dentro de um presídio, vai conversar com as pessoas que ali estão, o que é que vocês levam em termos de palavras, de fé, de espiritualidade? Como é que vocês abordam, levam a fé para essas pessoas que estão ali? Primeiro, Alex, nós trabalhamos diretamente com essa presença da igreja no cárcere. É fundamental levarmos em consideração que, além da limitação das famílias, a presença da igreja é o que os nossos irmãos e irmãs encarcerados têm como verdadeira testemunho do Evangelho. Então, a igreja, a partir do Evangelho de Mateus, ela busca nessa presença encontrar com o Cristo que está sofrendo no cárcere, seja nessa realidade de crimes hediondos. Nós não olhamos para a pessoa com um diferenciamento, mas apenas a justiça que olha dessa maneira. Nós buscamos na dignidade da pessoa humana ver o rosto de Cristo que sofre, como a doutora acabou de citar, muitas vezes injustiças, porque um processo simples se torna mais complexo porque a pessoa se desgasta há anos dentro do cárcere. E a igreja... Perdemos o contato com o padre Antônio. Enquanto a gente retoma esse contato com ele, eu vou aqui com a senhora, a doutora Cristina, para a gente falar sobre isso, porque o padre estava trazendo aqui uma situação de tentar buscar essa reintegração, de conversar com essas pessoas, levar uma palavra para eles, utilizando muito do exemplo de Jesus Cristo, mas saber da senhora qual tem sido a maior dificuldade nesse processo de ressocialização, né? Que um preso ele volta a conviver em sociedade aos poucos. Qual que é a maior dificuldade que ele tem enfrentado hoje nesse processo? O que a gente vê que a população carcerária ela é basicamente de pessoas negras e muito jovens. Então, quando eles vão presos, eles já vão sem nenhuma perspectiva. E aí eles saem de lá ainda sem perspectiva. Então, a gente precisa desse trabalho. Eu acho muito interessante o trabalho que a pastoral carcerária faz, porque ela consegue demonstrar que a pessoa ela é mais do que aquilo. E aí, para trazer esperança. E aí a gente precisaria, talvez, de trabalhos ali dentro para demonstrar que a pessoa ela é mais do que isso, do que práticas de crime, e que ela consegue ter suas conquistas na sociedade. Mas, muitas vezes, alguns presídios eles oferecem escolas, mas a grande maioria não. Muitos entram ali sem ter nem a escola completa, o ensino médio completo. Então, o caminho de estudo, muitos têm alguns trabalhos, alguns locais que ensinam. Tem alguns presídios que trazem essa dignidade, mas a grande maioria não. Então, o mínimo, o pouco... Não existe uma padronização, né, doutora? Não existe um padrão assim a ser seguido, a ser utilizado em todos os presídios? Não existe. Às vezes é um trabalho que é trazido especificamente de algum
E como eu falei, as APACs é um sistema que, se fosse implantado além do custo, né, para o Estado, ele é muito menor, e é muito interessante, porque a gente tem as pessoas que estão ali presas, elas têm toda a integração com a família, e a gente vê o quanto isso é importante também, a família participar dessa ressocialização. E muitas vezes, doutor, é importante a gente falar também que a sociedade ela acaba trazendo uma outra punição a quem está encarcerado, né? Ele cumpre ali dentro do presídio, mas para voltar a viver dentro de sociedade, com outras pessoas, buscar um emprego, uma oportunidade, acaba sendo muito complicado também, né? Eles já vêm com uma marca, né? Que é o estigma do presídio. As pessoas olham com muito preconceito. E uma das coisas que eu observei ao longo desses 18 anos que eu tenho de profissão é que muitos praticam alguns crimes pequenos ali com seus 18, 19, 20 anos, mas muitas vezes o suporte da família, quando os que têm, eles conseguem sair dessa situação, constituem família, têm filhos, e isso é muito bonito. Pena que muitos acabam se perdendo. E aí a gente vê o que é fazer o mínimo, é tratar com respeito, com dignidade, fazer o que a lei já prevê. Mas a gente vê umas situações que, para mim, preocupa muito, principalmente as pessoas com transtorno mental. Isso não é muito visto, não é muito falado, mas me preocupa muito, porque elas são jogadas no cárcere sem nenhum atendimento médico que seja necessário, até mesmo para poder fazer aquele controle com o psiquiatra. E a gente tem aí agora, com o CNJ, publicou a resolução 487, que determinou o fechamento dos manicômios judiciários de todo o país. A gente vê que vem de uma política antimanicomial, que já é de uma lei que já dura 20 anos, só que a gente está vivenciando uma situação muito instável. O que vai ser, como é que o sistema vai tratar as pessoas que têm transtorno mental? E o meu medo é que elas se mantenham nos presídios, que aqui em Minas Gerais a gente vê que são concentradas num presídio específico, mas sem nenhum tipo de atendimento médico. Sim, realmente é uma situação que preocupa muito. Conseguimos aqui retomar o contato com o Padre Antônio. Padre, a gente falava sobre esse trabalho, né? Como a igreja ela consegue trabalhar com essas pessoas que estão encarceradas. Como é que vocês abordam? O que vocês levam de palavra? Como é que tem sido esse trabalho? Então, nosso trabalho é cumprir, de fato, o que o próprio Jesus nos fala em Mateus 25 a 36. Estive preso e foste me visitar. É um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo que sofre no cárcere, né? Seja ele homem, seja ele mulher. E quando se trata a respeito da mulher encarcerada, este sofrimento ainda é mais forte e mais duradouro. Porque imagine, além de estar presa, se contrai uma gestação, a dificuldade é muito mais difícil. Porque a criança também fica no cárcere, ou esta criança é separada da mãe. Então nós temos o sofrimento dos homens e das mulheres, em cada um na sua proporção. E a igreja busca nesta realidade fazer presente, se fazer aquela presença que o próprio Cristo nos pediu. Aquilo que nós fizermos a um desses meus pequeninos, fizestes a mim. Então, a gente toma como Evangelho de Mateus essa prescrição de ter presença de Cristo, mas também receber o Cristo que sofre do irmão na irmã privada de liberdade. Padre, e a gente estava conversando aqui com a doutora sobre essas dificuldades na ressocialização de uma pessoa que estava presa, sai, volta a viver ali em comunidade. Como é que a igreja também trabalha com a sociedade? Essa questão da ressocialização dentro das paróquias, em especial para o senhor que está aí no Nordeste, na Bahia. Como é que vocês trabalham para que as pessoas aceitem novamente essas pessoas como alguém normal dentro da sociedade? A gente trabalha em conjunto, principalmente com o Ministério, a Defensoria Pública e também com a direção do próprio presídio, né? E a iniciativa de ressocialização parte de diversas maneiras. Integrar essa pessoa a um ambiente familiar, um ambiente social e, principalmente, restaurar sua dignidade como pessoa capaz de ser contribuinte com a sociedade, né? Buscando
dentro da melhor maneira possível, integrar ela a uma forma de trabalho, né, seu benefício próprio. E isso, para nós, é gratificante quando a gente vê uma pessoa sendo ressocializada com a sua dignidade, capaz de contribuir para a sociedade e para o bem convívio dos irmãos. Como bem falava a doutora Cris, falava sobre essa questão de que existe crimes e crimes, né? E a sociedade olha sempre com indiferença para o irmão ou a irmã que cometeu algum erro. E isso, para a igreja, é uma preocupação, porque é um ser humano que está ali. É uma pessoa com a sua dignidade ferida. E, nesse processo, a pastoral entra em conjunto, porque a gente acompanha todo o processo da pessoa. Quando ela entra ali, os seus anos de vida, né, convivendo com os irmãos, as tentativas, se consegue estudar, se consegue trabalhar mesmo dentro do cárcere. Então, todas as iniciativas para a ressocialização, a igreja e as pastorais sociais estão buscando cada vez mais, nesta linha, contribuir tanto para a sua dignidade como para a sua notariedade, contribuir para a sociedade com uma nova maneira de viver. Doutora Cristina, isso que o padre nos traz é muito importante, né? Um assunto muito interessante, porque dá para a gente falar que é uma questão que ela acaba sendo até, de certa forma, hereditária. Por exemplo, uma pessoa ela é presa, acaba se estendendo ali essa denominação, a forma como é tratada toda a família, não só ela. Por exemplo, uma mãe é presa, o filho é visto de maneira diferente, ou o pai é preso, a esposa e os filhos são vistos de maneira diferente na sociedade. Acaba que reflete em todo mundo daquela família, né? A família, ela cumpre a pena junto com a pessoa, né, que está presa. A gente vê isso. E principalmente crianças, como o padre Antônio falou. E eu acho muito duro a fase que muitas vezes a criança nasce no cárcere e chega o momento de separação da mãe, porque é um sofrimento muito grande para a criança, né? Ela está ali o tempo inteiro sentindo aquela proteção da mãe, do colo da mãe, e ela é separada de uma maneira muito brusca. Isso, para mim, é uma das cenas mais difíceis de ver. E a gente vê também as mães que acompanham os filhos ali presos durante todo o período, todo final de semana, de 15 em 15 dias, participando ali das filas da visita, com outros familiares juntos, muitos irmãos, pais, avós, principalmente mulheres. Elas são as que mais acompanham os seus familiares no cárcere e as que mais sofrem. Doutora, já te agradecendo pela participação com a gente, queria que a senhora deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa sobre isso, sobre ressocialização, sistema carcerário, as pessoas que estão encarceradas. O que a gente pode trazer para o pessoal que está em casa sobre isso? Como tudo isso deve ser tratado do ponto de vista jurídico? A primeira coisa, eu acho, do ponto de vista jurídico, é buscar uma orientação para cada caso específico. Muitas vezes a Defensoria Pública ou algumas entidades que fazem esse trabalho de forma gratuita, algumas faculdades. Esse é o primeiro passo para poder entender os seus direitos, e são muitos. E o segundo ponto é para que as pessoas olhem para uma pessoa que estava privada de liberdade e estão saindo não com estigma, mas como um ser humano, como uma pessoa igual. E ela também tem mães, tem pais, tem filhos, e também tem direito de viver com dignidade. Não é um erro que ela cometeu ali que pode ser marcado pelo resto da vida. Muitas vezes são pessoas que você vai ver que tratar como pessoas, né, principalmente. E assim, a senhora vem tratando esse assunto dessa maneira, e é importante falar sobre o perdão, né? Sobre o perdão, o padre vinha destacando vários pontos da Bíblia também, citando Jesus Cristo. É importante a gente falar do perdão. O perdão, ele é importante, né? A gente não pode estigmatizar e condenar a pessoa pelo resto da vida. Você vê às vezes situações muito pequenas. O grande problema é que as pessoas, elas olham para uma pessoa que esteve presa como se tivesse praticado crimes hediondos. E o número é pequeno de crimes hediondos. A gente tem ali, como eu falei, a grande maioria de crimes que foram praticados sem violência nem grave ameaça. Então, eu acho que até pelo canal, não só pela questão
técnica, jurídica, mas a gente tem que olhar como um semelhante. É isso, doutora. Até uma próxima oportunidade, então. Bom tê-la com a gente aqui no Ponto 3. Eu te agradeço, Alex. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também ao padre Antônio Sérgio, que participou com a gente. Ele que é coordenador estadual da Pastoral Carcerária da Bahia e destacou com a gente o trabalho que a igreja vem fazendo junto a essas pessoas que estão nos presídios, levando essa palavra, um momento de fé, trazendo um pouquinho também da dignidade humana a essas pessoas. Falamos também com a doutora a respeito do ponto de vista do jurídico, tudo que tem sido feito em relação ao sistema carcerário aqui no Brasil, que, como destacamos, é o 4º do mundo em maior quantidade de pessoas. São mais de 650 mil pessoas presas. Os presídios estão completamente lotados e a ressocialização ela é necessária, esse trabalho de reintegração. Como podemos acompanhar, é um tema que gera muita discussão. E é claro que ao longo dos próximos programas, ao longo do Ponto 3, durante todo esse ano, assuntos relacionados a esse serão tratados aqui também, já que se trata de algo que envolve muitas famílias, muitas pessoas em todas as partes do nosso país. Agradeço você pela companhia e em breve a gente volta aqui com o Ponto 3 destacando mais um assunto, mais um tema interessante, trazendo esses pontos de vista diferentes. Um abraço, até a próxima oportunidade.